Estimados irmãos e irmãs, nós vamos dar início à nossa reunião de hoje. Neste instante, eu apresento a minha saudação a todos, desejando-lhes as bênçãos de nosso Deus eterno Pai, as bênçãos de Jesus, nosso Divino Mestre, Senhor e Salvador, que as bênçãos da nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, juntamente com as bênçãos do Consolador, a Santa Vó Rosa, e as bênçãos do profeta Santo Irmão Aldo, esteja com todos. Sejam todos, pois, bem-vindos à nossa reunião de hoje, que possamos aproveitar estes minutos reunidos na casa de nosso Deus, para lhe prestar louvor de adoração e, ao mesmo tempo, recebermos a graça divina de nosso Deus, através de sua presença, da presença dos santos e anjos que vêm do alto céus. Estes anjos, eles vêm tanto para receber o nosso louvor de adoração, quanto para nos abençoar, para nos revestir de fé, de ânimo, de coragem, para que possamos vencer as lutas de cada dia. E nessa certeza que estes anjos se fazem presente, é que eu convido a cada um dos irmãos a se colocar em pé, para que, em sentido de reverência, possamos entregar a nossa reunião aos cuidados de nosso Deus eterno Pai. Oremos. Santíssimo Deus, soberano e eterno Pai celestial, aqui estamos, Pai bendito, na Tua presença, para hora em diante iniciarmos esta santa reunião de louvor e adoração ao Senhor. Daí-lhe suplicar a vossa bênção. Dai-nos sabedoria para entendermos e compreendermos a Tua palavra, os Teus mandamentos, e que possamos colocá-los em prática em nosso viver, para que sejamos dignos e merecedores da Tua graça, da Tua proteção e do Teu amparo, para sermos vencedores em nossa caminhada. Divino Mestre Jesus, Príncipe da vida, a Ti também elevamos os nossos pensamentos em súplica, a lhe pedir a Tua bênção, a Tua direção para o transcorrer desta santa reunião, para que possamos ser, conforme nos ensinastes, uma luz a iluminar este mundo perdido nas trevas. Mas para tanto nós necessitamos, Divino Mestre Jesus, da Tua graça, da Tua proteção, do Teu amparo, para que possamos ser vencedores. Pedimos também as bênçãos da Senhora, ó Mãe Virgem Maria Santíssima, Mãe bendita. Toma em Tuas santas mãos todo o transcorrer desta santa reunião, abençoando todos os atos da mesma. Santa Vó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, a Ti elevamos os nossos pensamentos em súplica, a lhe pedir, Santa Vó Rosa, toma em Tuas santas mãos todo o transcorrer desta santa reunião, para que ao chegarmos ao término da mesma, sairmos sim, fortalecidos na fé, no ânimo, na coragem, para que possamos vencer os obstáculos que surgirem em nossa caminhada. Não poderíamos deixar também de elevarmos os nossos pensamentos diante do Senhor profeta Santo Irmão Aldo, que tanto amor por nós demonstrou, que tanto fez por cada um de nós, fez com que nós compreendêssemos a razão de estarmos reunidos numa reunião como esta, de estarmos ligando o nosso espírito ao reino dos céus, para fortalecer o mesmo, pois o Senhor nos ensinaste como amar a nosso Deus, procurar colocar em prática os seus mandamentos,
que é a doutrina genuína desta Igreja Apostólica. Por isso, santo e querido irmão Aldo, pedimos também a tua direção, a tua bênção, na certeza de que também está presente para receber os nossos louvores, bem como para nos abençoar. Nós entregamos esta santa reunião em teus cuidados e que a mesma seja para a honra, glória e louvor de todo o reino celestial. Por tudo, a nossa eterna gratidão, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vamos cantar de número 1, Igreja Forte. Amém. Todos que têm seus lugares poderão sentar. Na sequência de nossa reunião, este primeiro louvor que iremos prestar ao nosso Deus através dos hinos de nosso inário, nós vamos cantar o hino de número 36, Povo do Senhor. Vamos cantar de número 76, Mocidade, Trabalhai. Para o reino do nosso Pai.
vamos cantar o hino de número 50, Diante da Glória de Deus. Diante da glória de Deus, toda a força do mal se abate. Diante da glória de Deus, o mal não resiste ao combate. Em nossa real santidade, nós levantamos a voz para dizer que a glória de Deus manifesta-se entre nós. Ao iniciar de um novo dia, eu me desperto e me
Busquei em vão no mundo encontrar
Jesus, através da nossa santa voz, levará esta igreja na terra até quando Deus quiser. Após o juízo virá o
te venero, viver contigo é o que eu sempre quero. Quando o desalento quer me dominar, quando o mal quer me abater, clamo este lindo nome, Vó Rosa, e logo sinto alívio e tenho paz no meu viver. Sou da Senhora Vó Rosa, Contigo viva caminhar, por isso quero ser um exemplo e aos céus glorificar. esta santa mora no meu coração. É por isso que faço da vida uma canção, canção de alegria, canção de louvor pra Santa Vó Rosa, meu consolador. Sou da Senhora Vó Rosa, Contigo viva caminhar, por isso quero ser um exemplo e aos céus glorificar. Vó Rosa adorada, não me deixes pela estrada, quero cantar só pra te exaltar, quero viver só pra te amar, sim, pra te amar, Vó Rosa querida, razão da minha vida. nossa voz também ungida.
calar no coração a palavra que dá vida e transforma o coração. Estimados irmãos e irmãs, o que nós somos mesmo? Os irmãos acabaram de cantar. Semeadores do Evangelho. Mas, meu irmão, minha irmã, a pergunta que vos faço nessa oportunidade: como que você está semeando este Evangelho de Jesus? Apenas com palavras ou com exemplo? Notem, estimados irmãos e irmãs, nós vivemos em tempos difíceis, aonde a correria do dia a dia muitas vezes está trazendo um estresse muito grande para todas as criaturas. Mas que às vezes nós nos esquecemos que somos semeadores do Evangelho e não devemos fazer como muitas criaturas do mundo fazem. Eu disse há pouco que o mundo está precisando de mais luz. E que esta igreja tem esta luz a oferecer. E eu vos afirmo, irmãos, que cada um de nós somos uma luz a iluminar este mundo nas trevas. Mas, para que esta luz irradie aos corações, precisamos estarmos enquadrados naquilo que ensinamos. Quantas criaturas que ouvem o programa A Hora Milagrosa, como os irmãos são cientes que quando ligam, sintonizam na rádio através da internet e ouvem a beleza que existe, que tem no programa A Hora Milagrosa,
e que percebe a franqueza e a sinceridade aos ouvintes de que aqui está o reino dos céus, de como devemos agir, viver e proceder. Mas será que nós estamos agindo assim, vivendo assim, procedendo assim em todo momento de nossa vida? Qual o seu propósito diante de Deus? Como que nós queremos nos apresentar no dia que o nosso corpo tombar por terra e o nosso espírito se apresentar na presença de Deus? Segundo o que narra as Sagradas Escrituras, que para aquele que conhece a palavra, que é o nosso caso, nós seremos mais cobrados. A balança pesará muito mais. Será que eu quero a salvação para minha alma? Mas, irmãos, basta nós pensarmos o seguinte: nós não estamos lutando apenas pela salvação. Nós estamos lutando para termos uma vida terrena de paz, de alegria, de progresso, de sucesso em todos os sentidos. E quantos dentre nós têm alcançado isto? Somos ricamente abençoados, amparados pelos céus, pelo Santo Irmão Aldo, pela Santa Vó Rosa, por Maria Santíssima. Temos alcançado um progresso muito grande. Há poucos dias, ano passado, eu ainda disse, basta nós chegarmos nas congregações, quando nós olhamos os irmãos chegando, vemos que uma grande maioria alcançou um progresso muito grande. Todos chegam de carros. Se nós olharmos para trás, a família apostólica vem de um povo muito trabalhador e sofredor, que lá atrás ouviram falar da igreja. Mas, porém, com os anos se passaram, estão esfriando aquele primeiro amor. Se nós olharmos lá em Coríntios, ele nos ensina um ensinamento muito grande, aonde ensina mesmo que dermos os nossos bens aos pobres e o nosso corpo a ser queimado, mas se não tiver amor, diante de Deus não vale nada. Como que nós vamos afirmar, irmãos, que nós temos amor, que amamos a Deus, como é o seu primeiro e maior mandamento, se as nossas atitudes, as nossas ações não condizem com este amor? Que na maioria das vezes nós temos a tendência, por sermos seres humanos, de seguirmos as modas, tudo o que o mundo vem fazendo. E às vezes se esquecemos de que somos parte integrante do reino dos céus. Vejamos o que disse o Santo Irmão Aldo: somos uma família só. Realmente, somos uma família só, mas família esta integrante, a extensão do reino dos céus. Se somos parte integrante do reino dos céus, as nossas ações têm que ser condizentes com aquilo que nós pregamos. Como os irmãos cantaram, somos semeadores do Evangelho. O que está nos ensinando nesta mensagem, irmãos? Vivendo o propósito de Deus em meio às disputas do mundo moderno. Não devemos deixar que a influência do mundo domine o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa vida e as nossas atitudes.
O nosso propósito é alcançar o reino dos céus. É sermos agraciados pela graça divina aqui nesta terra, como eu disse aos irmãos. Estamos sendo agraciados. Amados irmãos e irmãs, vivemos em uma era marcada por conflitos. São disputas por poder, atenção, interesses, influência, ideias. As redes sociais se tornaram campo de batalhas. As famílias sofrem divisões, as comunidades enfrentam paralisações e até mesmo o povo de Deus, por vezes, se vê envolto em discussões que mais separam do que unem. E nós esquecemos muitas vezes que Jesus mesmo ele ensinou que para ele tanto faz uma criancinha como um mais adulto, somos todos iguais. Nunca devemos fazer nada para querer se aparecer, para querer buscar posição, não. Porque na igreja, perante Deus, somos todos iguais. O que devemos fazer com o intuito de adorar a Deus? Seja no trabalho do coral, do canto, música, regência, seja no trabalho de obreiros, pastores, qualquer que seja o nosso trabalho. Diante desse cenário cotidiano, somos chamados a refletir qual é o propósito da vida. O que Deus espera de nós nesse tempo? São duas perguntas. Lá atrás, o amado apóstolo, ao explicar a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo, à igreja de Roma, diante da iniquidade daquele povo que disputava poderes, ele aconselhou o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre suas vidas. Essas palavras do amado apóstolo são um convite para nós nos dias de hoje, não nos conformarmos com o espírito de divisão, mas sermos agentes de transformação por meio da renovação espiritual que nos conduz ao centro da vontade de Deus. Jesus, o príncipe da paz, declarou e São Mateus registrou: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Nosso propósito não é vencer disputas, mas ser pacificadores. Não se trata de negar os conflitos, porque isso existe em nosso meio também. Nós vivemos em meio a estas turbulências, mas precisamos atuar nelas com maturidade espiritual e sabedoria. O apostólico não deve ignorar o mal, mas responder com sabedoria, verdade, firmeza e amor. Irmãos, e falando nesta verdade, agirmos com sabedoria, nós nos lembramos de Salomão. O que ele pediu a Deus quando Deus deu ele a oportunidade que pedisse o que quisesse a ele, que seria lhe concedido? Ele pediu sabedoria. Pediu sabedoria para conduzir aquele povo, porque ele se achava tão pequeno e incapaz
que ele pediu a sabedoria divina e Deus, vendo a sua humildade, lhe deu sabedoria e lhe deu riquezas e longos dias nesta terra. E às vezes nós não sabemos deparar com os conflitos e queremos resolver da nossa maneira, ao invés de buscarmos a sabedoria divina. Pedirmos ao Santo Irmão Aldo, pedirmos à Santa Vó Rosa que dê-nos sabedoria. Alguns dias deste atrás, na minha congregação chegou um pastor lá com a sua esposa e ele perguntou para mim: Pastor Josimar, nós podemos limpar a igreja? Eu brinquei com ele: não pode como deve. Aí ele disse: é porque alguns lugares que nós vamos limpar os irmãos não gostam. Mas, irmãos, quão bom e agradável quando alguém vem nos ajudar a resolver, a solucionar, a fazer um trabalho na igreja. Da mesma forma, no trabalho do coral, é tão bom quando um irmão vem nos ajudar, nos incentivar. E às vezes nós tomamos por ofensa quando alguém vem nos dar um auxílio, mostrar algo que não está correto. Nós não sabemos, na maioria das vezes, lidar com os conflitos que surgem porque nós não buscamos em quem tem para nos dar. Por vezes, o irmão Aldo, ele disse: eu tenho muito para vos dar, mas às vezes vocês não me pedem. Ora, irmãos, temos tudo ao nosso favor. Nós vemos que o mundo é assim, tem os seus conflitos e a criatura humana não sabem solucionar, mas nós, como povo de Deus, não devemos seguir o exemplo de lá. Porque devemos nos esforçar para viver em paz, para sermos santos, conforme nos ensinou a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Não existe, irmãos, outro caminho que nos dá esta oportunidade de herdarmos aos céus, se não for esse de seguirmos a Jesus, a Santa Vó Rosa, os seus ensinos. Porque até mesmo no nosso trabalho, lá no cotidiano, no dia a dia, nós encontramos obstáculos, sujos problemas, mas na maioria das vezes nós somos tão ignorantes conosco mesmo, que lá o estranho nós sabemos tratar com educação, e aquele que está do nosso lado, não. Por que não tratar todos com educação, com respeito? O que Jesus ensinou? O maior mandamento: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as tuas forças. Imaginemos isso, irmãos. Sobre todo o teu entendimento. E o segundo: amarás o teu próximo como a si mesmo. Porque, irmãos, a paz exige esforço. Um coração transformado por Cristo Jesus, pelo Consolador, pelo Santo Pastor, entende que o propósito maior é promover reconciliação com Deus e com os santos, inclusive consigo mesmo e com o próximo, perdoar e ser perdoado. Em meio às disputas e discórdia, o amor parece fraco, é o que eu disse há pouco. Em meio
as disputas e discórdia, o amor parece fraco aos olhos do mundo, prevalecendo o ódio e a intolerância. Mas, na perspectiva divina, o amor é a força mais poderosa que existe. Ora, irmãos, perante as atrocidades que existem no mundo, o amor parece ser inexistente, mas Deus, e aqui no seu reino, que é esta igreja, é a força mais poderosa que existe. O amor perdoa, o amor regenera, o amor reconcilia, o amor promove a paz. Ora, irmãos, o que Jesus ensinou? Que precisamos orar pelos nossos inimigos, para que possamos ter paz, para que possa o amor prevalecer em nossos corações. Porque, novamente, nós percebemos nos ensinos do amado apóstolo São Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, afirmando que sem amor, mesmo as maiores ações são inúteis, e conclui: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E às vezes nós não aprendemos ainda a suportar o nosso irmão. A parar um pouco e às vezes compreender que o nosso irmão precisa da nossa ajuda, precisa do nosso amparo. Quanto o nosso irmão Aldo nos ensinou, quão grande o exemplo que ele nos deu de amor, de misericórdia. Por vezes o santo irmão Aldo tomava certas medidas a determinadas pessoas e nós ainda pensávamos conosco: mas por que o irmão Aldo fez aquilo com a pessoa? Que ao nosso ponto de vista, ele merecia algo diferente. Mas o irmão Aldo fazia com o intuito de salvar. E é esta a nossa missão. Se somos semeadores do Evangelho, irmãos, temos que ajudar na salvação das almas para o nosso Deus, para Jesus, para a Santa Vó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, para o nosso Deus Pai e Criador. Atualmente, irmãos, precisamos de apostólicos que amem como Jesus Cristo amou, como a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos amaram e nos amam, com sacrifício, paciência e compromisso. O amor não é permissividade, mas verdade com ternura. Em vez de disputar, servir. Em vez de disputar, servirmos. Em vez de acusar, interceder. A obediência à doutrina e à disciplina é o caminho para o reino dos céus. Porém, muitos não conseguem, não se esforçam para obedecer. Permitem que a fraqueza e a tentação influenciem o seu caminho, mas as Escrituras evidenciam que a condição dos fortes é a fé e a obediência. Jesus foi obediente até a morte e nos chama a seguir os seus passos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Irmãos, quando aqui está pedindo para nós seguirmos o exemplo de Jesus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, dar-se em sacrifício, Jesus, ele não está pedindo para que nós
derramemos o nosso sangue como ele fez. Não. Eles estão pedindo o básico para que nos suportemos uns aos outros. E que quando necessário nos sacrificarmos, pararmos, refletirmos e termos capacidade de pedirmos perdão, de nos reconciliarmos, de recomeçar de novamente. É isto que eles estão pedindo para cada um de nós e que muitas vezes em nosso meio estamos vendo diferente. Uns querendo ser melhor do que o outro, não sabendo perdoar, não dando oportunidade para o seu irmão. Às vezes quer fazer um trabalho, não, esse trabalho eu que faço. Não existe ninguém insubstituível. Somos todos substituíveis. Por que não abraçarmos quando alguém vem para nos ajudar? Nossa, você veio me ajudar, que bom! Fico feliz por ter vindo me ajudar. Irmãos, estamos em tempos difíceis, onde o mundo sofre, está corrompido pelo mal, mas podemos fazer a diferença, mas não basta falarmos que somos de Deus, que fazemos parte de uma igreja santa, verdadeira, que temos o Consolador da promessa de Jesus. Precisamos viver, praticar, porque nós sabemos que um exemplo vale muito mais do que 100 palavras. Como que você está, meu irmão, minha irmã, diante dos olhos dos seus vizinhos, do seu irmão, de colega de ministério? Há um tempo atrás, eu ouvi uma pessoa dizer assim: eu gosto de ir na casa do fulano, de um apostólico. Ele não era apostólico. Eu gosto de ir na casa dele, que é tão agradável. Ir lá conversar com ele. O ambiente da casa dele é tão agradável. Porque ali está irradiando a luz divina. É este ambiente que temos que apresentar para o mundo, irmãos. É este povo de Deus que tem que fazer a sua luz a brilhar com mais intensidade. Quantos habitantes nós temos nesta cidade de Chapecó? Quantos irmãos somos? Me lembro que o santo irmão Aldo, em certa ocasião, ele disse o seguinte: que ele, com a Santa Avó Rosa, ele queria realizar muito mais na vida deste povo. Mas era necessário que nós tivéssemos preparados. Irmãos, poder, autoridade eles receberam de Deus Pai, de Jesus, para manifestar todo o poder de Deus sobre a nossa vida. Mas isto só se concretizará na nossa vida se nós estivermos vivendo de conformidade os ensinos desta igreja. Que não são ensinos tirados da mente humana, não. São ensinos que vieram dos céus para ajudar a cada um de nós sermos vencedores. Obedecer ao Senhor Jesus, ao Consolador e ao Santo Pastor, é confiar que a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa. Em meio às disputas ideológicas e morais, precisamos de corações firmes e perseverantes na fé apostólica, que não cedem à cultura da desobediência, mas caminham pela trilha da santidade.
É o que eu disse, que ensinou lá no passado: sem santidade ninguém verá a Deus. Nossa vida, como filhos de Deus, diante de tantos embates, precisa brilhar como testemunho de quem vive segundo o Espírito e não segundo a carne. Se fôssemos para fazermos a nossa vontade e não a de Deus, jamais Deus teria enviado o seu Filho unigênito para vir a esta terra, dar-se em sacrifício, derramar o seu sangue inocente, ser açoitado, maltratado, para nos dar uma nova oportunidade de salvação. São Paulo exortava e encorajava os cristãos filipenses para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como astros no mundo. É o nosso caso, irmãos. Estamos em meio a um mundo tão corrompido, a uma geração tão pervertida, corrupta. Precisamos resplandecer como um astro neste mundo. E só poderemos resplandecer, irmãos, se estivermos enquadrados aos preceitos doutrinários dessa Santa Igreja, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Nossa geração precisa de luz, de fé, de esperança, de propósitos. Precisa de apostólicos que vivam o seu propósito não em busca de aplausos para si mesmos, mas de fidelidade ao reino dos céus. O testemunho começa nas atitudes simples: obedecer com lealdade, ouvir com empatia, falar com sabedoria, agir com humildade, amar com sinceridade, perdoar quem nos ofende. Viram aí, irmãos, como sermos uma luz de fé, de esperança, para aqueles que sofrem, para aqueles que não encontraram o verdadeiro caminho. É assim que devemos agir e proceder. Viver com o propósito é viver como Jesus Cristo viveu, como a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo viveram e serviram em sua nobre missão. Em tempos de disputas, nosso chamado é claro: sermos semelhantes a Jesus. Ele não entrou em discussões improdutivas, ele não buscou poder, ele serviu, amou, curou, perdoou e entregou-se por todos nós. Precisamos olhar com carinho para a vida da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, como servos leais, fiéis e dedicados, e segui-los nesta caminhada. Vamos seguir, irmãos, estes santos. Quantas vezes as pessoas questionavam a Jesus quando queriam até lhe pegarem alguma cilada, quando fizeram com aquela mulher que iria ser apedrejada. Então disseram: vamos perguntar ao mestre para ver se ele defende ela. E o que ele disse? Quem de vós não tiver nenhum pecado,
atire a primeira pedra. Da mesma forma, eu posso afirmar aos irmãos, quando estou neste púlpito e falando aos irmãos, não que eu seja melhor do que os irmãos, não. Estou aqui aprendendo assim como os irmãos. Estamos em busca de nos aprimorarmos diante dos olhos de Deus, da Santa Vó Rosa. E por que não ouvirmos com carinho os seus conselhos? Me lembro que por vezes o santo irmão Aldo, em boletins como esse, ele mandava uma mensagem e lá no início ele dizia: esta mensagem vem dos céus, endereçado aos seus corações. Aos nossos corações. É uma nova oportunidade que está nos dando a Santa Vó Rosa, o santo irmão Aldo, para fazermos diferente, não importa o que passou. Se alguma coisa está dentro disto que está mostrando que agimos errado, podemos fazer a diferença. A Santa Vó Rosa quer e espera que façamos essa diferença porque ela quer nos abençoar. Ela quer ajudar a cada um de nós a ser vencedores, herdarmos a glória dos céus. Por isso diz, viver com propósito é viver como Jesus Cristo viveu, como a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo viveram e serviram em sua nobre missão. Que a nossa vida, como apostólico fiéis, seja um reflexo deste propósito. Que mesmo cercados por contendas e divisões, sejamos pontes e jamais possamos ser muros. Que obedeçamos com coragem, amemos com verdade e vivamos cada dia com a certeza de que fomos feitos para ser sal e luz neste mundo. Que Deus, em comunhão com o seu divino Espírito Santo, com Jesus, nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, nos dê sabedoria para vivermos assim. Perdoe e cure o nosso coração. Transforme as nossas intenções e nos conduza ao profundo da vontade do Criador. Amém. Que assim o Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria e Jesus e Deus o Pai e o seu Divino Espírito nos conceda, para que nós possamos sermos melhores, mais participante nesta obra gloriosa de salvação, mais amorosos, sendo pacientes, cultivando a cordialidade entre irmãos, seja o trabalho que formos executar com harmonia, dispostos a representarmos o reino dos céus aonde quer que estejamos, seja na igreja, seja no lar, no trabalho, aonde estivermos. Assim seremos felizes, vitoriosos e herdaremos o reino dos céus. Tenham paz, sejam felizes, bem-aventurados. Muito obrigado por sua atenção, pelo respeito, a consideração, a mensagem apostólica que quer o nosso bem e a nossa felicidade. Que amanhã possamos trabalhar neste tema, falando também sobre as adversidades que surgem na nossa caminhada, tanto
no lar, na família, que nós jamais possamos seguir o exemplo do mundo, mas sim de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Amém. Convido a todos os que puderem, por gentileza, se colocar em pé. Vamos assim orar e finalizar a nossa reunião. Bondoso Deus, soberano e eterno Pai celestial, aqui estamos, Pai bendito, diante dos teus olhos no teu tabernáculo santo. Ao término desta santa reunião, agradecidos pela oportunidade, pela vida, por tudo que tem nos proporcionado. Que os nossos atos, as nossas atitudes, o nosso amor, o nosso reconhecimento por tudo que o Senhor tem feito, seja como gratidão, para que sejamos também mais merecedores da Tua graça, do Teu amparo e da Tua proteção. Divino Mestre Jesus, Príncipe da vida, muito obrigado por tudo que tem nos proporcionado, por fazer com que nós reconheçamos o Teu valor, tudo o que fizeste por cada um de nós e que possamos seguir o Teu exemplo de amor, de bondade, de misericórdia e de perdão. Mãe Virgem Maria Santíssima, como Mãe do Salvador e nossa Mãe espiritual, ao término desta reunião, elevamos os nossos pensamentos com gratidão por tudo que tem nos proporcionado. Também a Senhora Santa Vó Rosa, como nosso Consolador, muito obrigado pelos ensinos, pela vida dedicada ao reino dos céus. E neste momento, ao término desta santa reunião, eu te suplico, Santa Vó Rosa, ouça os clamores dos meus irmãos, teus filhos, os que fazem oração, outros que fazem através dessa caixinha de pedido de oração. Eu não sei os problemas, as lutas, mas a Senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo, conhece cada coração. E de conformidade com o merecimento de cada um deles, se necessário for, restabelece a saúde, dá-lhes prosperidade, ânimo, coragem e o amor sincero em servir em seu ministério. Prezados e amados irmãos, recebam neste momento a bênção deste profeta amado, Santo Irmão Aldo, que lhes concede. Recebam, pois, as bênçãos do Consolador, a Santa Vó Rosa, as bênçãos da Mãe Virgem Maria Santíssima, juntamente com as bênçãos de Jesus, e que as bênçãos de Deus o Pai, na comunhão do seu Divino Espírito, esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Está encerrada a nossa reunião. A paz do Senhor para todos e até amanhã.